Se não tem honestidade, não vem a prosperidade. Não vem. Olá, amigos da Rede Globo. Olá, amigos do Nicole Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio. E esta energia que eu estou começando é porque o convidado me trouxe essa energia da casa dele, do escritório dele. Então, antes de eu apresentá-lo, te dou as boas-vindas. Peço para que você dê o like, compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que será uma história fantástica a ser apresentada para nós, uma história de vida, um exemplo de pessoa, família, profissional, um cara que eu tenho como referência, principalmente da energia, da alegria que ele traz, que ele carrega consigo. Sempre que eu encontro, é sempre assim. E ele chegou aqui assim também. Então, vamos compartilhar esse nosso episódio. Faz algum comentário na nossa plataforma do YouTube, quem acompanha pelo YouTube ou pelo Spotify. Isso faz com que estes nossos conteúdos, né, os nossos conteúdos do Nicole Advogados, Nicole Cast, os nossos vídeos, as palestras que nós fazemos, isso vai para mais pessoas. Quanto mais nós comentarmos, mais será direcionado para mais pessoas. Agradeço a todos vocês que estão conosco. Quero também agradecer em especial a todo o time que prepara as nossas gravações, não é fácil. Agenda, depois a mesa de áudio, a preparação interna. Então eu não quero deixar também de louvar a Deus para todas essas pessoas que estão à minha volta, os meus amigos, as pessoas que estão conosco na nossa caminhada e principalmente a minha família. No episódio de hoje nós vamos falar com um colega advogado, é um advogado que tem a justiça e o direito como essência de vida. Ele tem uma participação efetiva na OAB. Nós nos conhecemos, né? Eu conheço desde a OAB Jovem, Sim. Lá de trás, e ele vem galgando o seu espaço, buscando conhecimento cada vez mais. Então é por esse motivo que eu trago com muita alegria o Dr. Éder Muniz. Nós nos encontramos na festa do baile do Rubi, Havaí, ó. Lembrei lá no baile do Rubi da OAB, Sim. há poucos dias atrás. E nós estamos conversando, vamos falar isso no podcast? Por quê? Nós não estamos falando do direito, nós estamos falando de pessoas, nós Sim. estamos construindo uma história de vida. E isso nós gostamos de compartilhar. Então esse episódio e os outros que nós estamos trazendo aqui é justamente compartilhar as nossas experiências, aquilo que nós vivemos. Então, doutor Éder, seja muito bem-vindo, estou muito feliz. E que a gente tem aqui uma jornada nesse bate-papo nosso podcast incrível. Com certeza. Cara, para mim é uma honra estar aqui nesse podcast, meu amigo Nicole. Obrigado, viu, pelo convite. Para mim, cara, é uma satisfação. E quando a gente trocou aquela ideia lá no baile, para mim, falou assim, cara, vai ser interessante demais. Até porque eu também identifico com a sua história, né? A sua história, a sua trajetória profissional. E o mais interessante é isso. Além das telas, a gente conhecer como a pessoa chegou até aquele lugar. Porque às vezes a gente só vê aquele sucesso, a gente não vê a origem, como ela se iniciou. E para mim é uma honra falar sobre advocacia, falar sobre vida e entender que pessoas podem chegar onde elas quiserem, se elas tiverem um foco, se elas entenderem que realmente aquilo é para a vida delas e nada pode impedir, né? Então a nossa vida é uma eterna superação, todos os dias a gente está superando a nós mesmos, superando os desafios, tentando trazer algo melhor para os nossos constituintes, para a nossa família. Então, assim, para mim é uma honra trocar essa ideia aqui. Eu acredito que a gente vai dar boas risadas aqui hoje. Vamos sim, com certeza. Doutora Éder, mas então começa conosco contando a sua origem, a sua história lá da sua família, né? E até chegar o Éder advogado, que aí nós vamos vagar por aqui. Cara, eu sou um jovem criado na periferia de Goiânia, o setor chama Parque Ateneu. Parque Ateneu era um bairro onde o Estado deu para os policiais militares residir. Era mais distante, hoje era mais distante. Antigamente o É. Ateneu era... Onde você mora no Ateneu, pelo amor de Deus, é o último bairro de Goiânia. Meu Deus, era muito difícil. E assim, meu pai era bombeiro militar, na verdade ele era policial militar, e depois ele trocou, na época eu poderia escolher qual instituição que ele queria que ficar, porque era só uma instituição, então ele permaneceu ficar no bombeiro militar. Minha mãe trabalhava no hospital HDT, que é o Hospital de Doenças Tropicais, como assistente administrativa. Mas ambos com uma vida muito humilde, simples. Meu pai não era tenente, não era nada, meu pai era cabo. Então, assim, nossa vida financeira era um pouco escassa.
Mas assim, com muita humildade, a gente cresceu nesse bairro, né, onde você está sujeito à droga, ao crime, exposto a tudo isso. Mas a gente conseguiu, meus pais conseguiram nos blindar dessas maldades, né, que o mundo poderia oferecer. Mas mesmo assim, com as dificuldades da vida periférica, eu tenho um irmão gêmeo chamado Kleber Muniz, que é um grande profissional do brand hoje. De quê? Do brand. O que é isso? Brand, o Guilherme vai saber o que é brand. Se liga aí, gente, o brand transforma a sua carreira, gente. E tem mais um irmão, o Igor, que é um profissional da TI. Ambos que conseguiram seguir sua carreira. E meu pai, o sonho dele era que um de nós virasse militar. E aí a gente contrariou o sonho dele, tadinho, mas ele faleceu em 2012, mas eu tenho certeza que ele está orgulhoso dos filhos que ele Não tenho dúvida. que ele ajudou a criar, né? E a gente teve um período muito complicado, porque naquela época o Estado não dava uma assistência psicológica para os seus funcionários, para o agente público, e meu pai acabou que ele se enveredou pelo álcool, né? E isso virou algo... Um problema de família. Um problema de família. Então meu pai, ele ficou de forma degradante, teve um momento que ele teve que se afastar do serviço público para se tratar. Então aquele período para nós, aquele momento de você saindo da infância para a adolescência, meio que a gente perdeu a referência de um pai, né? E minha mãe era minha mãe muito guerreira, então ela tinha que acordar cedo, deixava a gente na creche, pegava ônibus e tudo mais. E assim, aí todo mundo da rua falava assim, esses meninos não vão virar nada, eles vão virar marginal, porque o pai é alcoólatra, a mãe tem que trabalhar o dia inteiro para poder sustentar a família. Mas a mãe era uma mulher muito centrada, ela é muito firme nas posições dela. E assim, tudo a questão da persistência que todos os três tiveram vem oriundo dela. Porque realmente ela conseguiu colocar a gente no caminho. Imagina só, jovens de periferia, moças, meninos eram atentados, nós era assim, daquele jeito. Minha mãe, ela não media esforço para bater na gente, não. Minha mãe batia na gente de extensão, panela de pressão. Rapaz, minha mãe pegava toalha molhada, arrebentava o cacete na gente. Ela não tinha dó, não. E todo mundo da rua sabia quando a gente levava surra. E eu falei assim, ixi, a Rosângela tá batendo nos meninos. E aí, que como a gente era gêmeos, e a gente era igualzinho, um aprontava. O Kleber era um pouquinho mais quieto, eu era mais levado. E aí, irmão, colocava a culpa nele e tudo mais. Teve até um episódio engraçado que a minha mãe falou assim, e tem a festa do colégio, né? Mãe, a festa começa 10 horas. Não, então 11 horas você tem que estar aqui em casa. Mãe, começa 10. 11 horas não tem como estar em casa. Ela, se quiser ir pra festa é assim. Aí a gente pegou e foi. Nossa, 1 hora só de festa. Mamãe é foda. Mamãe é foda. Chegamos lá na festa, quando foi 11 horas. Kleber, eu tô indo, porque você conhece minha mãe. Você falou? Eu falei. E eu era mais atentado, né? Kleber, não. Mas era o que mais apanhava. Tô trocando ideia com a menina aqui, se você quiser ir na frente, eu, beleza, então, tô indo. Cheguei lá em casa sem o Kleber. Minha mãe, cadê o Kleber? Não, mãe, ficou lá na festa lá e tal. Eu não falei que era pra vocês dois estar aqui 11 horas? Falou, você vai voltar comigo lá. Minha mãe colocou aquelas toucas aquelas meia, calça na cabeça. Ela dormiu daquele jeito, né? E saiu de pijama na rua. Cara, minha mãe foi bater lá na festa desse jeito. Ela entrou na festa, empurrando o povo. Kleber, eu não falei pra você estar 11 horas em casa? Foi lá e pegou a gente e falou assim, meu Deus do céu. Foi a maior vergonha que a gente teve no mundo. Mas a nossa origem foi essa. Então, sempre sendo disciplinado pelos nossos pais. E aí teve uma época que meu pai passou por uma enfermidade, ele teve uma úlcera. E aí naquela época meu pai já estava separado. Já em decorrência decorrência do álcool. E mesmo assim, minha mãe e meu pai separados de corpos, minha mãe cuidando do meu pai. Ela ficava na UTI com ele. Ia pro hospital. Minha mãe, assim, é um exemplo de um ser humano. E aí nessa época a gente estreitou o caminho com meu pai, porque ele parou de beber, então meu pai ficou mais sóbrio, então a nossa energia se voltou novamente. Então a gente conseguiu trilhar esse caminho nesse sentido aí. Mas sempre com muita dificuldade, mas graças a Deus a gente conseguiu trilhar esse caminho aí. E olha que interessante, né, Éder? A gente viver as experiências, né? Primeira, do quão é difícil para os militares o enfrentamento que eles têm da segurança pública, né? E hoje nós vivemos isso, é a sua área de atuação, né? E nós sabemos quantos policiais militares, bombeiros, às vezes eles têm um refúgio na bebida, nas drogas,
por conta de uma sobrecarga de trabalho emocional muito forte. Exatamente. Uma pressão social muito forte. Nicole, a maioria dos amigos do meu pai morreu em virtude do álcool. A gente ficava contando, não, o que será o próximo? Era um problema crítico dentro disso. E realmente ali o Estado, naquele momento, eu não sei como é que é hoje, eu creio que ainda não é muito efetivo, mas era um problema crônico das famílias. Todos eles enveredavam pelo álcool. Muitos deles perderam o cargo público em virtude da dissídia. Então, assim, era algo bem crônico mesmo. E aí a gente trazer isso também para as vidas hoje como um todo, dependente da função que você exerça, o quão prejudicial é o álcool. Ele destrói famílias, Sim. Ele destrói primeiro o ser humano, aquele que está vivendo, aquele refúgio no álcool e nas drogas. Depois ele destrói as famílias. Sim. Ele leva, de fato, as pessoas para uma vala que não tem saída. Exatamente. Né? Tanto é que isso foi um divisor, até mesmo de conceito de vida entre nós, que nós três a gente não ingere bebida alcoólica em virtude disso. A gente fez um voto de família, falou assim, ó, a gente não vai ingerir bebida alcoólica aqui em casa, porque a gente quer quebrar esse ciclo na nossa família. Então, todos os três, minha mãe, ninguém ingere bebida alcoólica. Parabéns. Qual é o nome da sua mãe? Rosângela. Rosângela, você tinha comentado. Então, eu deixo um abraço para a dona Rosângela, parabéns. Eu não sabia dessa sua história de vida, de família, né? Me identifico ainda mais com ela, porque a minha mãe também, uma origem muito simples, só que nós fomos criados no interior. Já contei isso algumas vezes. Mantenho isso hoje, as minhas raízes no interior, né? Meu pai e minha mãe, que é um orgulho para nós também, né? Meu pai, 86 anos, caramba, ativo, não só fisicamente, mas mental. Intelectualmente. Né? Meu pai está ambientado hoje com Facebook, Instagram, que legal. WhatsApp, ativo nas conversas de grupos de produtores, grupo de amigos, de família, muito feliz com o que ele conseguiu construir. E minha mãe, já um pouco mais cansada da vida fisicamente, mas também muito ativa, com 80 anos. São dois velhinhos que a gente tem legal. Que orgulho, uma alegria muito forte de tê-los conosco até hoje. E como eles passam bons exemplos para nós. Então, mãezona e paizão, um beijo para vocês. Eu não canso de dizer, né, todos os dias quando eu encontro com eles, todas as vezes que eu vou para a fazenda, né, que eu encontro com eles, chego, peço a benção, dou um beijo. É princípio, né? E fala, veinha, eu te amo. Né? Então, tudo isso que a gente está vivendo aqui, é por isso que a gente gosta de trazer os nossos amigos aqui, para a gente ter essas informações de quem é o Éder, né? Como que o Éder chegou aqui, porque eu nunca te vi de camiseta, só te vejo assim. Só de terno, né? Porque a gente só se encontra em ambientes profissionais. Exatamente. Então a gente ter essa abertura de falar de famílias é algo extraordinário. E hoje, o Éder é casado, tem filhos? Hoje sou casado, fez 11 anos, com a Patrícia Gutierrez, beijo, amor. A gente casou jovens ainda, né? A Patrícia tinha 20 anos, tinha 26, tinha acabado de formar. Vamos casar. Eu falei, você é louco, como é que vamos casar? A gente não tem nenhum processo, meu Deus do céu. E aí, mais naquele ímpeto de amando um ao outro, não, vamos casar e vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. Amém. As coisas foram abrindo as portas. Sou casado, ainda não tenho filho, a gente já está programando para poder ter os nossos pimpolhos agora a partir do final do ano, a gente já está se organizando para isso. Hoje estou atualmente como conselheiro da OAB, também como presidente da Comissão de Direito Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil. E o advogado militante, nesse sentido, porque eu acredito que a minha vida profissional, ela se baseia no seguinte sentido: foi a advocacia criminal que me escolheu. Porque eu não atuava no direito criminal, né? Interessante, porque as pessoas olham para mim, eles já veem uma identificação ou criminalista, só que eu não comecei sendo advogado criminalista. Trabalhava no escritório civil, e voltando lá atrás um pouco, eu trabalhava como estagiário nesse escritório. Eu comecei como estagiário no Tribunal de Contas do Estado, aí rompeu o contrato, completei 18 anos, fui trabalhar numa empresa de engenharia. Aí nessa empresa de engenharia eu trabalhava no departamento pessoal, contratando, demitindo pessoas, e ali eu tinha um contato com o direito trabalhista, porque o advogado da empresa era atuante. E era suporte, né? Era naquele antigo TRT ainda, aquela estrutura antiga. E para mim aquele cenário é um cenário emblemático, aquela das madeiras mais fechadas. Eu falei assim, nossa, esse ambiente aqui
é um ambiente que eu quero frequentar. E o advogado era muito bom, então assim, eu via ele debatendo nas audiências. Quem era? Nicole, eu não lembro o nome dele. Aham. E ele era muito efetivo. A empresa chamava Elma Engenharia, Sim. construtora, ali na T2. E aí o dono de lá, o senhor Jeová, falava, vai lá e corre, entrega os documentos para o advogado que ele precisa. Eu saía correndo, com os documentos na mão, que antigamente os processos eram tudo físico, né? Com os documentos na mão e ficava admirando. Falei assim, cara, eu vou ser advogado um dia e tudo mais. E pensando já na faculdade de Direito, né, que eu ia fazer. E aí surgiu uma oportunidade do amigo meu, falou assim, Éder, eu sei que você quer fazer Direito, mas tem um amigo nosso que abriu um escritório de advocacia e está precisando de um estagiário. Você não quer ir para lá, não? Eu falei assim, não, e quanto que ele paga? Na época, Nicole, eu ganhava um salário mínimo na empresa. Então, como jovem, eu falava, nossa, o salário mínimo é muita coisa para mim, né? Então dá para poder pagar a faculdade, fazer algumas gracinhas e tudo mais. E eu falei assim, quanto que ele paga lá? Ele, não, ele está pagando R$200. Aí eu pensei, fui para casa pensar, né? Nossa, R$200. E o que era o salário mínimo, você lembra? Cara, eu acho que na época, acho que era os 600 e pouco, 640. Ah, eu lembro. Acho que era essa fase, 600. Era muito dinheiro, Nicole, na época. Para um jovem de 18 anos, solteiro, não tinha ninguém para sustentar. E aí... É porque você estava na condição de empregado... De empregado... Para estagiário, né? Para estagiário. E por isso que você saiu de 600 para 200. Para 200. Mas já pensando no seu investimento. Pensando no meu investimento. Bacana. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá no escritório, gostei, o cara, não, pode começar amanhã. E aí, Nicole, só que eu não falei para minha mãe. Que minha mãe jamais ia aceitar eu fazer uma coisa dessa. Porque, querendo ou não, esse dinheiro ajudava um pouco nas despesas de casa e tudo mais. E o que eu fazia? Pedi dispensa, e aí todo dia eu vestia o uniforme da construtora, só que eu ia pro escritório de advocacia. Aí eu pegava e voltava de novo, colocando o uniforme na mão, vestia para chegar em casa, ó, o menino tá trabalhando. Aí pra sua mãe não perceber? Não perceber que eu tinha pedido conta, que eu tava no escritório de advocacia. Que bacana. E isso ficou 3 meses. Aí um dia minha mãe pegou e ligou na empresa, não, gostaria de falar com o Éder, tem que falar um negócio com ele. Éder? Ah, não, Éder, pediu, tem uns 3 meses. Como assim? Olha, todo dia sai de casa com uniforme. Rapaz, já me descobriu. Falei assim, mãe, quero te contar a verdade, eu pedi conta lá, tô no escritório de advocacia e tudo mais. Ela, como você tá no escritório de advocacia? Quanto você tá ganhando lá? R$200? R$200? Minha mãe grilou, bateu lá no escritório de advocacia. Falou com o advogado, você tá explorando meu filho. Você não pode fazer e tal. Aquela visão assim de mãe. E aí eu falei assim, mãe, deixa eu te falar aqui, eu quero ser advogado. Aqui é o lugar onde que eu vou aprender. Em 3 meses, mãe, eu já aprendi tanta coisa. Uau, deixa eu ficar aqui. Bacana. Tá, mas meu filho, R$200 não dá pra você nem pra você sobreviver. Eu falei assim, mãe, a vida vai dar certo. E tal. Aí minha mãe, consegui convencer minha mãe e comecei o estágio mais tranquilo, né? E aí, era o Daniel Alvarenga. Sim, E aí, com ele? Com ele. Não é aqui próximo do Setor Sul? Aí ele mudou, aí eu vou te contar a história. E aí o que aconteceu? O Daniel falou assim, Éder, vou te ensinar aqui a peticionar, vou te ensinar a falar com o juiz e tal. E aí o escritório, teoricamente, ele já era um pouco consolidado, mas o Daniel não tinha gente de confiança para poder cuidar do escritório e tudo mais. E ele falou assim, Éder, eu vejo que você é proativo e tal, não sei o quê. Cara, eu chegava lá, tipo, trabalhava 4 horas, aí eu falei assim, Daniel, faz o seguinte, paga meu almoço, deixa eu ficar aqui o dia inteiro, porque eu tô querendo fazer faculdade, eu faço faculdade à noite, mas deixa eu ficar aqui o dia inteiro, que eu acho que eu vou aprender mais. E aí, ele falou assim, não, beleza, então eu vou pagar seu almoço e tal, mas ganhando os R$200. Ia lá, arquivava o processo, pegava os carrinhos, ia por fora, devolver o processo, e aí... Eram processos físicos, né? Era físicos na época. Aí o Daniel falou assim, não, você precisa agora andar um pouquinho melhor. Porque é jovem, né? Ia de tênis e tal. Aí ele tinha uns ternos sobrando lá na casa dele, que não estava servindo ele lá mais. Ele falou assim, não, eu vou te dar esses ternos aqui. Aí eu mandei ajustar os ternos, comecei a ir de terno por fora. Aí o povo começou já a me chamar de doutor, né? Porque no fora, né? Todo mundo de terno, todo mundo é doutor. Isso que ano? Isso, Nicole, em 2011. Eu lembro mais ou menos disso. Em 2011. Eu lembro de você no fórum. Que aí era 2009, aí 2009 eu comecei a trabalhar lá, só que aí foi isso mesmo, 2011. E aí, cara, nesse período, foi um período de muito aprendizado para mim, né? Porque eu comecei a faculdade e estava no estágio. Só que meu dinheiro não dava para poder pagar a faculdade. E pensando, Daniel, como é que eu vou fazer, cara? No momento eu não tenho condição de aumentar seu salário. Tá? Você sabe como é que tá a estrutura do escritório e tudo mais. Aí eu falei assim, como é que eu posso fazer para poder aumentar
meus ganhos aqui? Ele começa a prospectar clientes, começa a falar pro povo que está no escritório de advocacia e tudo mais. Só que, ainda tímido às vezes aquela conceito de não ter credibilidade, aí eu matriculei na Universo no primeiro período, fui lá, fiz uma conta no Banco do Brasil, peguei um cheque, coloquei os cheques lá para poder pagar minhas mensalidades, e aí falar para os amigos da faculdade, olha, é o seguinte, se vocês tiverem trabalho para poder fazer aí, passa para mim que eu faço, vocês me pagam aí e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer essa permuta, eles me pagavam, pegavam o dinheiro, pagavam mensalidade. E nessa época, o Universo, se você era inadimplente, você não podia entrar na aula, porque tinha as catracas. Aí, vários meses eu fiquei inadimplente, porque não tinha condição de pagar, o cheque voltava. Aí o que eu fiz? Fiz amizade com o porteiro lá da Universo. Eu falei assim, cara, tô passando uma dificuldade e tal, mas eu consigo pagar um lanche pra você todo dia. Então, o lanche lá era tipo R$5. Mas aí, todo dia assim, quando era o plantão dele, né? Mas deixa eu passar, porque eu preciso estudar e tal. O cara, não precisa fazer isso não. Na hora que você passar aqui, eu passo pra você e você vai lá pra sua aula. Olha que bacana. E o cara foi camarada meu. E eu, cara, focado. E aí, eu comecei a melhorar, comecei a prospectar clientes ali no escritório, comecei a vender o serviço e tal, e começou a entrar uma renda extra. E aí, o Daniel falou assim, Éder, você precisa de comprar um carro pra você. Andar de ônibus tá difícil, você mora longe, tudo mais assim, cara, não tem condição nem de pagar a faculdade, como é que eu vou comprar um carro? Ele falou, não, a partir do momento que você comprar um carro, você vai ter mais autoridade, né? Vendendo a forma que você quer. Prende. É mesmo? Eu falei assim, como é que eu vou comprar um carro? Não tem nem nome pra comprar um carro. Ele falou assim, tem um cliente que tá me devendo, e é o seguinte, vamos pegar esse carro como honorário, e aí você pega ele, você me dá R$1.000, e você vai pagando da forma que você quiser. E o Daniel foi muito parceiro meu, assim. Que bacana. Parabéns, foi um Daniel. pai mesmo, assim, Parabéns. na advocacia. Gosto do Daniel. Daniel é um cara fantástico. Cara genial. Aí ele falou assim, aí a gente foi pegar esse carro, Nicole, numa periferia lá longe. A gente com medo, falou assim, cara do céu, isso aqui é uma bocada. E aí o carro tava assim, ó, encostado, era um Corsinha branco e tudo mais. Falei, nossa, esse carro vai ficar mais na oficina do que comigo. Aí assim, vamos pegar. Pegamos o carro e tal, não sei o quê. Nicole, quando eu entrei naquele carro ali, eu chorei demais. Falei assim, cara, de emoção. Eu comprei um carro. Que é isso? Eu falei assim, cara, aí naquele momento ali eu pensei, nossa, minha vida vai começar a mudar. A crescer. E aí a gente pegou esse carro e tal, a gente deu uma guaribada nele, aí o Daniel, agora chinelo no mundo, cara, vai correr atrás dos seus clientes e tal. Aí tinha um amigo meu em Jussara, que tinha umas questões lá, eu falei assim, cara, tô trabalhando no escritório de advocacia. Ele falou assim, daqui em Jussara tem um monte de problema jurídico, vem cá um dia e conversa com o povo. Aí eu, beleza, né? Aí peguei o Corsinha, peguei um amigo meu, falei assim, vamos comigo, vamos lá em Jussara. Um monte de procuração no carro, a pastinha, descemos pra Jussara. Chegamos lá, o cara, amigo meu e tal, tô trabalhando no escritório de advocacia, e a gente tudo de terno, né? Pô, tudo, doutor e tal, não sei o que. Interior é bom demais. A conexão que você tem com as pessoas, o pessoal servindo café, uns trazendo laranja, mexerica, doutor, o que a gente tem lá em casa e tal. E aí, Nicole, chegamos lá, a gente vendeu o serviço que a gente tinha muita questão de consumidor e tal. Aí eu acredito que a gente pegou lá uns 15 clientes. Aí eu falei assim, olha, pra gente poder dar entrada nessas ações, eu vou precisar de uma entrada. R$200 de cada um e tal, não sei o que e tal. Aí um chegava assim, não, doutor, tem 300, tem 1.000 e tal. Só sei que eu devo ter saído ali naquele dia ali com uns R$4.000 no bolso. Olha só. Aí eu falei assim, cara, R$4.000 é dinheiro demais. Nunca tinha visto R$4.000 em espécie, né? Aí pegamos aquele dinheiro e tal, falei assim, nossa, tô rico, a advocacia mudou minha vida. E aí, Nicole, saindo dali, meu amigo, eu no Corsinha, mais esse brother meu, a gente pegou a estrada voltando, quando chegou, a gente passou ali pro Itapira, pro Ana e tudo mais, aí veio uma moto, o cara perdeu o controle, eram duas pessoas, o da frente era bem obeso e o outro de trás era magrinho. Eles perderam, o pneu da moto estourou e a gente bateu de frente. O cara que estava atrás da moto passou por cima do veículo. E aí foi um acidente muito feio. Teve fratura exposta e tal. Rebentou o Corsa.
Eu, tipo assim, a primeira coisa que eu saí do Costa, não, graças a Deus eu não morri, né? Livramento de Deus e tal. E ali foi a primeira desilusão. Eu falei assim, cara, tava tudo dando certo. Bati o carro, perdi o carro, vou ter que pegar o dinheiro dos honorários pra poder arrumar o carro e tal. Aí eu falei assim, não vou ligar pra ninguém não, pra não assustar minha mãe e tal. Aí tava sentado assim no meio-fio, assim, chorando. Falei assim, nossa Deus, mas de novo, vou ter que começar do zero. Aí passou um cara que me conhecia lá do Ateneu. Vai, o que você tá fazendo aqui? Não, sofri um acidente e tal, não sei o que, você tá bem? Tô bem. E tal. Aí o cara, não, vou ligar para um guincho, eu conheço um guincho aqui, vai pegar seu carro aqui e vai levar. Aí conseguiu arrumar e tal. Nicole, quando eu cheguei lá no Ateneu, com aquele carro em cima do guincho, minha mãe chorou, cara. Nossa. Tadinha. O que foi, meu filho? Eu falei, não, mãe, não preocupa, tá tudo certo e tal. E aí a gente peguei aquele dinheiro, coloquei no Corsa, a gente arrumou o Corsa e tocando a vida. Falei assim, cara, vou desistir não, isso aqui é só mais um trampolim pra gente poder seguir. E aí, cara, galgando, passando período por período, e aí as coisas foram melhorando no escritório, tudo mais. Aí o Daniel aumentou meu salário, passei a ganhar lá R$600, e aí o escritório foi crescendo. Aí eu me tornei gerente dos estagiários. Eu falei, nossa, subi de cargo, né? Agora eu sou gerente do estagiário. E aí a gente pegou e falou assim, aí o Daniel contratava os advogados. Daniel, ó, eu não quero ter relação com os advogados, não. Você vai mandar neles também. E aí eu era uma pessoa de confiança, então eu mexia com dinheiro, eu lidava com o cliente e tudo mais. E aí eu vi que, tipo assim, cara, é isso aqui que eu vou fazer da minha vida mesmo. E aí teve um tempo que, de novo, veio uma dificuldade financeira. Aquele assim, vou parar de estudar. Sempre tem isso, né? Eu também tive. Cara, vou parar de estudar, não tem como, cara. Nossa, as coisas não tá dando certo, trava e tudo mais. Aí parou de vir clientes e tudo mais. E eu voltei de novo a falar para meus amigos, olha, apesar de trabalho, eu faço e tudo mais. E graças a Deus a gente começou a trilhar esse caminho. E aí, quando chegou no 8º período, Nicole, eu já estava mais estabilizado. E aí, tipo assim, sendo precoce demais, falei assim, eu vou lá fazer a prova da OAB. Os caras, você não pode fazer prova da OAB. Você está no 8º período, só pode fazer a parte do 9º. Eu, não, vou lá testar meus conhecimentos. E tal. Peguei e tal, não sei o quê, fui na internet, baixei os modelos de prova e tal. Aí a prova era domingo. Aí eu falei assim, não. Aí eu peguei a semana todinha focado e tudo mais. Fui lá e fiz a prova. E eu não passei, Nicole? Acho que eu fiz 60 pontos na primeira fase. Eu falei assim, caramba, moço, esse aqui mesmo, vou para a segunda fase. E aí troquei ideia com outros amigos que tinham passado. Assim, Éder, beleza, você pode até passar, mas você não vai pegar a carteira. Eu falei assim, cara, Deus não faz a obra pela metade, vai dar certo. Por mais que, naquele ímpeto, eu sabia que eu estava fora dos regimentos legais, mas eu tava tipo assim, cara, eu quero... Tava embalado. Eu quero embalado, vamos estudar e tal. E aí, eu lembro que tinha a LFG, falei assim, não, eu vou... Aí eu tinha um amigo meu lá, falou assim, não, Éder, vou dar metade de uma bolsa para você estuda aqui. E focado ali na segunda fase e tudo mais. Aí eu falei assim, vou fazer penal, civil, empresarial, os caras... Cara, faz trabalhista. Trabalhista você vai... Só que eu nunca me dado com a matéria trabalhista e tudo mais. Aí eu falei assim, vou fazer civil. Civil eu lido no escritório e tudo mais. E aí, Nicole, tanto que as coisas de Deus é engraçada. Na quinta-feira, chegou uma peça no escritório sobre a obrigação de fazer. Qual que era o problema? O cara tinha um plano de saúde, o plano de saúde negou o home care na casa do cara, e aí estava tudo certo, cobria, tinha que entrar com ação contra o plano de saúde para poder reaver aquele direito. Aí obrigação de fazer, né? Pedi tutela antecipada e tudo mais. Fiz a peça, tudo bonitinho, arrumei e entreguei pro advogado responsável. Nicole, quando foi domingo na prova, eu tô lá, né? Quantos fez direito civil? Era só eu e mais 2 pessoas. E aí eu sou corintiano e atleticano, né? E nesse dia eu fui com a camisa do Corinthians. O examinador tava com a camisa do Corinthians lá na prova. Aí o cara, você é corintiano também? Sou, tá, não sei o que, Corinthians. E era o jogo do Corinthians no dia e tal. E aí, quem que vai fazer direito civil? Aí só 2 pessoas levantou, eu mais um cara de trás. Aí os caras assim, esses caras aí é doido, velho. Vai tomar pau. E quando chegou o caderno da prova... Muita gente corre do direito civil. Corre, porque a matéria é muito extensa. Extensa, difícil. Quando chegou lá na hora,
Quando eu verifiquei que estava lá assim, qual que era o problema? Obrigação de fazer. Mesma situação, plano de saúde tinha negado. Mesmo. Cara, eu falei assim, cara, não tem como, velho. Isso aqui é pra mim ser mesmo. É. Fiz a prova, consegui a aprovação, e aí foi aquela luta, né? E aí fui na UAB para poder pedir meu certificado, e aí na época lá o presidente da comissão falou assim, parabéns pela sua aprovação, mas infelizmente a gente não pode emitir o certificado para você. Você vai ter que fazer outra prova. E aí, Nicole, eu falei assim, caramba, né? Beleza, só que aí, dormindo, eu falei assim, cara, eu vou entrar com mandado de segurança. E aí, cara, tinha buscado um precedente no Rio Grande do Sul, de um aluno que tinha conseguido e tudo mais. Fui no Facebook, mandei uma mensagem para esse cara falou assim, me deu as orientações como que ele fez, me deu mais ou menos a peça dele, eu peguei, redigi a peça, pedi para um amigo meu assinar, que já era advogado, entrei, consegui eliminar do certificado, fui na OAB, peguei o certificado, e nisso com o certificado no bolso, e aí esperando a colação de grau lá no Universo, colei grau, fui na OAB requerer a carteira. Aí os caras falaram assim, não, nós vamos te dar a carteira, mas você vai ficar subjúdice. Aí me deram a carteira, fica lá assim, subjúdice, eu falei assim, cara, mas vai ficar muito vergonhoso pra mim, como é que um dia essa liminar pode cair e tudo mais. E aí, Nicole, vamos embora. Peguei a carteira subjúdice e fui advogar. Primeiro ano de advocacia. Aí nessa época o Daniel já me contratou como advogado contratado. Eu lembro que eu ganhava R$ 1.200 por mês. Como advogado contratado e tudo mais. E, cara, nessa penúria, nessa ação, tipo assim, todos os dias, era um karma na minha vida, né? Esperando essa ação ser julgada procedente. Você formou quando? Eu formei em 2013. Em 2013. E aí, quando foi nesse limbo aí a OAB recorreu, aí veio a sentença julgando procedente meu pedido. Aí falou assim, não, se ele teve a capacidade... Fato consumado, né? Fato consumado. Se ele teve a capacidade de ser aprovado, e o juiz até no... Eu esqueci o nome do juiz, ele é muito parceiro da Thalita Hayazaki, esqueci o nome dele. E aí, até um dia eu agradeci ele, estava lá em Goiás Velho, na entrega da comenda, encontrei com ele lá e falei com ele sobre isso. Aí ele, não, eu lembro desse caso e tudo mais. E aí, Nicole, quando saiu a sentença, a OAB recorreu, foi pro TRF. Aí foi pro TRF, a Procuradoria da República deu um parecer favorável à OAB, falando que realmente eu não tinha obedecido o edital. Eu falei assim, lascou. Cara do céu. Que atraso, o tribunal vai acompanhar o parecer Ou seja, da Procuradoria. Vai voltar você a ser estudante. Vai voltar a ser estudante. Meu e tal. Jesus amado. E aí, Nicole, pau torando e tal. E eu peguei, saí daqui, fui lá em Brasília. Tipo assim, pedi benção mesmo pros desembargadores. Embargador, minha situação é essa. Eu tô advogando. Eu contei minha história e tudo mais. E aí, meu amigo, aí marcou o julgamento e graças a Deus o tribunal confirmou a sentença. Nossa, aí eu fiz um churrasco. Gente, agora eu sou advogado mesmo. Tava advogando sob júdice. E aí, cara, dali pra frente começou a minha trajetória como advogado mesmo. Tipo assim, desde esse início aí, eu sempre lutando para poder persistir pela vontade de advogar mesmo, assim. Mas quantos percalços você teve aí na sua caminhada, né? Quantos você rapidamente contou para nós aqui. Mas todos eles com essa determinação. Sim. Fazendo uma advocacia em causa própria, buscando pelo seu direito. Então isso também reflete hoje um sucesso que você é. Tudo aquilo que você vem construindo como carreira profissional, o que às vezes falta muito para a juventude de hoje. Exatamente. Nós temos aqui 4 estagiários. Hoje começa mais um, à tarde, 5 estagiários. E a gente sempre está tendo um momento com eles dizendo sobre isso, sobre determinação. Qual é o meu objetivo profissional? Sim. Não é ser um operador do direito? Começa agora. Independente, talvez a carreira jurídica que você vai escolher não seja da advocacia. Alguns Ministério Público, delegado, né, a parte de concurso, com a magistratura. Mas aqui você tem um crescimento profissional muito grande. Sim. Com a oportunidade que você está tendo. E nós temos alguns candidatos que chegam aqui, a primeira pergunta que às vezes eles fazem, a gente tem uma recrutadora, quanto que paga? Já começa pelo lado errado, né? Eles querem ter valor daquilo que eles não entregam de valor. Eles querem ver o lado pecuniário. Certo.
entendo também alguns profissionais, alguns estagiários, às vezes estão passando por dificuldades, como você passou, como eu passei. Só que eu estagiei gratuitamente. Na nossa época, a gente estagiava gratuitamente. De graça, né, Nicole? Eu quero aprender. Era de graça. Aquele ímpeto, eu falei assim, cara, eu preciso de colar nesse cara. Exatamente. Então a gente tinha oportunidade, corria. Eu estagiei no fórum por 6 meses. Do fórum, eu fui indicado para o escritório do Thales. Comecei lá. Quando eu liguei um certo dia para... Eu fiz a entrevista no escritório do Thales, com a doutora Darlene. Conhece a Darlene, né? Demais. Darlene é lenda. Aí eu saí lá do escritório do Thales, liguei pro meu irmão. Meu irmão já tinha passado no concurso da magistratura. Aí eu liguei para ele e falei, Ricardão, eu fui entrevistado hoje pela doutora Darlene, do escritório era Jaime Amorim Mesquita. Lembra? Nossa, das antigas. Das antigas. Doutor Eládio, Thales e Darlene, que eram os sócios. Quando eu falei isso pro meu irmão, eu falei, Gustavo do céu, que coisa boa. É um dos melhores escritórios de Goiás. Maravilhoso. É algo assim, para você... Surreal. Era uma oportunidade que eu estava tendo. E aí comecei como estagiário, fazendo trabalho ali simples. Naquela época era processos físicos. Ia pro fórum, voltava. Então tinha como você viveu também, tinha uma rotina de trabalho bem maçante. Mas eu fui mostrando ali o meu valor e para receber o valor necessário para seguir a minha carreira. E a minha base foi essa. E nesse escritório, já contei essa história também, fiquei por 19 anos até vir para cá. Então, essa minha trajetória foi fundamental lá no estágio. Sim. A oportunidade que eu tive. Hoje, mais cedo, antes de você chegar, eu estava orientando uma estagiária. A gente fui dar um direcionamento para ela de um e-mail que eu tinha encaminhado. Quando ela recebesse aquele tipo de e-mail, qual o procedimento que ela deveria tomar. E aí, nessa conversa, surgiu a oportunidade de falar sobre precatório e precatória. A diferenciação. Aí eu perguntei, você sabe o que é precatória? Aí ela, não. E precatório? Também não. Aí eu fui fazer a explicação da diferença de uma letra. Uma letra muda tudo. Muda tudo. São dinâmicas totalmente diferentes, né? Uma envolve uma situação, outra envolve outra, que tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, aonde que ela aprendeu isso? No escritório de advocacia. Talvez isso já foi até falado na sala de aula. Eu imagino que já foi falado na sala de aula. Mas não foi fixado. Mas não foi fixado. E aí ela vive isso na prática. Então, estágio é isso. É de fato você trabalhando, você entregando, você se debruçando, às vezes num trabalho cansativo, mas que vai dar uma oportunidade profissional incrível. Né? Verdade. O Éder, dentro de toda essa história que você, belíssima, né, trouxe para nós, que de fato a gente entende uma essência porque do hoje, qual foi o maior desafio que você teve, profissional? Cara, como eu disse para você no início, que foi a advocacia criminal que me escolheu, chegou um momento no escritório, Nicole, que chegou uma cliente nossa e falou assim, meu filho foi preso. Eu falei assim, olha, mas a gente aqui não milita no direito criminal, nosso escritório é focado no direito do consumidor e tudo mais. Ela pegou e falou assim, doutor, o único advogado que eu confio é em você. Olha só o que é a relação de confiança e identificação, né? Aí eu falei assim, caramba, mas não tem como eu te ajudar, eu não sei da matéria penal. Ela, doutor, mas você conhece alguém, dá um jeito e tudo mais. E aí, Nicole, eu falei assim, para essa cliente, olha, eu queria muito te ajudar, mas se eu pegar esse processo, eu vou fazer cagada, eu não vou conseguir te ajudar. É melhor a senhora procurar outro profissional, eu posso te ajudar. Nicole, ela bateu na mesa assim e falou assim, doutor, você não está entendendo. O único advogado que eu confio é em você. Aí eu fiquei em choque, né? Aí eu falei assim, tá bom então, vou colocar o preço lá em cima que ela foge aqui desse... Ela vai procurar outro advogado. Aí, Nicole, eu lembro que na época, até hoje eu lembro que era 15 mil reais. Falei, nossa, para poder advogar pro seu filho é 15 mil reais. Ela falou assim, ó, vou lá em casa buscar o dinheiro. Eu falei, você não podia ter colocado o valor mais alto, né? Aí o que eu falo é depressão pós-contrato. Todo advogado já passou por isso. Já, é demais. Depressão pós-contrato. O que eu faço agora? O que eu faço? O cara tá aqui e tal. Por isso que é bom hoje, né? A forma que a gente estuda o cliente, a gente vai lá, dá uma stalkeada para saber com o que o cara mexe, como é que é o perfil dele, pra gente poder também precificar nossos honorários, né? E tal.
E aí, se eu tivesse jogado 50 mil, Nicole, ela dava um jeito de arrumar 50 mil. Que era o filho dela, estava preso. E qual que era a história? O filho dela tinha problema psicológico. Naquela época não tinha muita clareza, mas ele era autista. O filho dela era autista. E eu achava que... Era doido, né? Acho que era doido. Era doido. E aí ele era autista, e aí ele tinha também traços de esquizofrenia e tudo mais. Ela falou assim, doutor Ed, meu filho foi preso ontem, acusado de um roubo no supermercado. Tadinho. Em prisão preventiva. Fizeram investigação e os traços chegaram até ele. Aí eu falei assim, sério. E aí, Nicole falou assim, olha, me dá 2 dias. Ela, doutor, 2 dias já é muito. Pra quem tá preso. Pra quem tá preso? Tá bom, de hoje para amanhã eu vou estudar. E aí, Nicole, eu estudando aquele caso, estudando. E aí, cara, eu peguei e falei assim, já tem a solução pra ele. Cara, e aí eu peguei naquele ito, fiz a peça e eu fui bater lá no... Que peça que você fez? Eu fiz uma revogação de prisão preventiva. E aí eu peguei aquele decreto prisional, já tinha acesso àquelas decisões, e aí eu fui lá no protocolo do fórum. Protocolei, já fiz aquela correria, tem que subir logo. E perguntei pro meu amigo como é que é. Não, agora ele vai pro Ministério Público. Era físico, né, na época. Era físico. Então, só para os nossos internautas acompanharem, levava o documento, fazia o protocolo, né, a chancela, e aí fazia toda a dinâmica para que esse papel chegasse até o gabinete do juiz. Nossa. Aí fala subir. Subir era isso, porque os gabinetes eram no andar 8º, 9º, 10º, né? E o protocolo era no térreo. Aí, Nicole, peguei, o cara do protocolo era engraçado demais. Ele pegava, subia, né, com o processo, chegava lá na escrivania, mandava concluso, juiz, despacha aí, tava pro Ministério Público. Aí fazia visto pro Ministério Público, aí passava um carrinho à tarde, pegava o carro, levava pro Ministério Público para despachar. E aí eu acompanhando todo esse trâmite, né, de urgência e tal, não sei o quê. Que hora que o carrinho sai? Não, sai 16 horas. Tá, peguei, chegou lá no Ministério Público, conversei com o promotor. O promotor eu não lembro o nome dele não, mas o juiz eu lembro. Chegou lá e falou assim, doutor, você precisa de me ajudar. Ele, como assim? O promotor começou a rir. Cara, eu sou jovem advogado, é o primeiro caso criminal que eu pego. Doutor, você tem que opinar para soltar esse menino. Ele, como assim, doutor? Não tem como não, eu tenho que analisar o processo e tal. Doutor, olha o caso aqui, o caso concreto é o cara é esquizofrênico. E aí, Nicole, antes disso eu tinha ido no supermercado e falei pro gerente do supermercado que eu estava fazendo um trabalho científico de saber quantas pessoas que circulavam ali naquela região. Olha que bacana. Aí o cara, então, estamos aqui o DVD das filmagens de ontem para hoje. Aí o cara me deu o DVD. É mesmo? Você acredita? Peguei, juntei esse DVD na revogação, tinha visto que em nenhum momento tinha passado nenhuma pessoa com as características do meu cliente, expliquei pro promotor, ele, não, doutor, até mais tarde eu vou dar um parecer. E aí, Nicole, ele deu um parecer favorável para poder revogar a prisão, haja vista que era conduta atípica, que não tinha nada a ver com o indício de autoria e materialidade com a pessoa que estava presa, voltou para o juiz. E aí o juiz era o doutor João Divino. Sim. João Divino aposentou, né? Não, ele tá ativo ainda. Tá ativo? João Divino é um juiz figura, ele faz audiência com a fazenda, com a foto da fazenda dele atrás, assim. Ele é um cara bom vivão. E cheguei lá, expliquei a mesma história do João Divino, ele começou a rir de mim. Ele, doutor, mas como assim, tal? Doutor, já tem um parecer favorável no Ministério Público aí, é só o senhor acompanhar. Ele, tá bom, então. Até 5h30, tá? Não, e esse sim, na correria. 4 horas, Ministério Público, 5 horas, voltou pro fórum. Chegou lá, doutor, nós temos que soltar esse cara hoje, doutor. Mais um dia lá. E aí o juiz, não, até 5h30, 6 horas, sai o despacho. A decisão revogando. E aí, Nicole, veio a decisão revogando a prisão preventiva. E aí o João Divino determinou que o pessoal do cartório já expedisse o alvará, voltasse para ele assinar para descer para a central de mandado. Para levar lá? Para levar lá. Para o presídio. Não, e assim, aquela correria. Aí o cara da escrivania voltou, entregou o alvará na central de mandado, e o oficial de justiça naquela época, quando era para cumprir alvará de soltura, eles não ganhavam diligência. Não sei como é que é hoje em relação ao criminal. Eles não ganham diligência. Então, assim, eles odiavam fazer diligência de criminal. À noite, né? Ainda mais à noite. Então, o oficial de justiça ele tinha que ir lá no presídio, conferir a documentação para poder soltar o preso. E aí, Nicole, fez toda essa correria. Quando foi mais ou menos 8 horas da noite, a gente conseguiu sair com o menino do presídio. Eu falei assim, cara, eu nasci para poder fazer isso. Naquele momento ali foi uma virada de chave na minha vida profissional. Cheguei no Daniel, disse, Daniel,
eu vou para advocacia criminal. Ele, como assim e tal? Nossa, chegou esse caso aqui e tal. E aí, bem nesse momento, estava tendo uma crise na sociedade do Daniel e tal, que eles tinham alguns sócios, o sócio tinha saído, ele tinha levado um prejuízo financeiro para um outro sócio, tal, uma história assim, bem triste, assim. E acabou que eu falei assim, Daniel, então eu acho que eu vou tomar meu rumo, eu acho que deu tempo, eu quero te agradecer e tal. Aí ele falou assim, Éder, vou fazer uma proposta melhor para você. Não sai não, vamos ser sócio. Porque eu era advogado contratado. Vamos ser sócio. Eu, como assim sócio? E tal. Não, você vai ser sócio do escritório. Vamos virar sócio, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma sociedade junto e tudo mais. Aí a gente pegou e fundou o Alvarenga e Porfírio Advogados Associados. Aí começamos. E aí, cara, eu focado no criminal, o Daniel no civil e, cara, comecei a chinelar. Então, esse caso concreto foi o divisor de águas na minha vida profissional. E aí eu comecei a me preparar, comecei a fazer pós-graduação, comecei a fazer network com a galera. E foi bem nessa época que eu fui para a OAB. Que aí a CAG me abraçou. A convite do Lúcio. A gente está regimentando jovens advogados. 2013, 14, 16. Foi 2016. Eu fui conselheiro da OAB 13, 14, 15 certo. Com o Henrique. Com o Henrique, né? Aí o Lúcio participou da eleição e foi 16, 17, 18. No primeiro mandato dele. Certo. Então isso aí, mais ou menos 16. Então foi isso. E aí o Lúcio falou assim, Éder, são poucos jovens criminalistas, tenta puxar essa pauta, vai trabalhando seu nome e tudo mais. E aí foi bem nessa época que eu, tipo assim, eu comecei a abrir meu network com mais pessoas, começar a construir uma identidade de advogado criminalista. Né? Porque, querendo ou não, porque você precisa afirmar para as pessoas aquilo que você faz. Aí eu, naquela incerteza, não, será que esse é o momento profissional que eu tenho que nichar minha carreira? Porque senão eu vou fechar a porta para outras ações e tudo mais. E aí, Nicole, eu entendi que eu precisava de nichar naquele momento, que era o momento certo. E aí, cara, aquela mulher foi a boca propaganda. Ela, tipo assim, que bacana. Ela me chamava pro churrasco da família, falou assim, esse aqui é meu advogado, ele que devolveu a dignidade pro meu filho. E aí começou, cara, a pulverizar, e aí as coisas foram começando a acontecendo, e aí no ciclo de amizade. E assim, eu sempre fui um cara assim, dado mesmo de fazer amizade. Comunicação fácil. De comunicação, e então meus amigos começaram a me indicar clientes. Então, só que eu tive um insight, eu não vou andar com criminalista, eu vou andar só com pessoas de outras áreas, porque eles me indicam. Aí eles começaram a me indicar cliente. Não, surgiu uma questão criminal, eu faço e tal. E no começo, igual o Auri que gosta de falar esse termo, isso é curva de rir, a gente vai pegando tudo. Curva de rir, você vai pegando tudo que tem e tal, não sei o que e tal. Levava cano e tal, não recebia, mas fui criando casca, E cria casca processual, de capacidade, né? De você saber, talvez um caso ou outro, você direcionar o como conduzir, né? Eu também fui nichado por 19 anos, vamos dizer, que eu fui trabalhar com a doutora Darlene, ela era trabalhista, quando foi em 2007, eu fui em 2003, junho de 2003, trabalhar com a doutora Darlene. E lá eu fiquei até 2007. Certo. Em setembro de 2007. Comecei em junho de 2003, ficando até setembro de 2007. Quando foi setembro, ela saiu do escritório e montou o dela. E aí eu fiz a opção de ficar com o Thales. Então ali eu comecei. Aí era Thales, Aurinho e Tadeu, os filhos. Laílson. Nessa época o seu Olímpio ainda estava lá, né? Tava, o doutor Olímpio estava lá, estava vivo. Laílson e eu. Aí o doutor Olímpio tinha o espaço dele lá, ele já não advogava tanto mais. Era só aquela presença mesmo. Aquela presença, leitura de jornal todos os dias, né? Boas lembranças que tem do doutor Olímpio. E a minha sala lá é um prédio, né? Minha sala é embaixo. Todos os dias ele passava na minha sala. Eu gostava muito de ficar com a porta aberta. Certo. Então ele passava na minha sala, me cumprimentava. Alguns dias ele estava com o jornal na mão, ele sentava na minha mesa. E nas primeiras vezes eu ficava ali, às vezes até ansioso, com o doutor Olímpio sentado na minha mesa fazendo a leitura do jornal, ficava dando atenção para ele. Aí depois eu fui acostumando que ele tinha ali um ambiente chegava de leitura. Aí ele vinha, sentava numa poltrona que eu tinha, e aí enquanto ele lia o jornal, eu ficava trabalhando no meu computador. Então assim foi por muitos anos.
E aí, voltando à questão do nicho, Uhum. nesse momento eu tive que nichar o trabalhista. Certo. Né? Foi a oportunidade que eu tive, que era o doutor Darlene. Uhum. Aí eu tinha feito uma pós-graduação, já tinha começado a segunda, que foi Certo. processo civil, então sempre direito do trabalho. Com a nossa mudança para cá, eu abri o leque. Então hoje nós temos Outras quase áreas. todas as áreas. Uhum. Mas eu sou o gestor do escritório, Sim, mas cada área tem um gestor. sim. Que é o cara especialista, é o cara que domina, é o advogado que Uhum. tem todo o conhecimento técnico, né? Você é a cara do escritório. Eu sou a O cara do é sua escritório, né? Exatamente. E eu falo também que é uma essência de Sim. vida que leva também para a vida do escritório. Sim. Se a pessoa é organizada, a sua empresa vai Sim. ser organizada. A forma de você empreender, a A forma de forma você de você seus empreender, negócios. exatamente, né? A Exatamente. gente fala muito de marca. Aham. Ah, é a marca do escritório. O que é marca? Aham. É diferente marca, logotipo, logomarca, né? Aham. Tem toda uma história pra Isso. gente falar sobre isso. E nós vamos falar daqui a pouco também, Sim. porque a profissão do seu irmão Isso. tem essa experiência. E você, antes de nós iniciarmos a gravação do podcast, você fez esse comentário aqui sobre o seu irmão, Aham. que é fantástico. Sim. Então nós vamos falar disso também. E aí, então, hoje o escritório não é mais nichado. Nós temos outras áreas para atender, às vezes, o mesmo cliente. Por Sim. exemplo, eu tenho um cliente que é pessoa física, ele tem uma demanda trabalhista, mas Aham. ele pode ter uma demanda civil, Uhum. família, para aposentar. O próprio ciclo de amizade daquela pessoa, Sim. ele recomenda Exatamente. o nosso trabalho. Foi o que você viveu. Uhum. Né? Da mesma forma, uma empresa, se a empresa ela tem uma demanda trabalhista, ela certamente vai ter uma demanda civil, uma demanda tributária. Às vezes os sócios têm uma demanda de família. Sim. Então, o nosso objetivo hoje é atender o cliente em todas as áreas aqui. Ótimo. Se ele confia no meu trabalho trabalhista, Uhum. na área trabalhista, ele confia em outras todas áreas. as áreas. Porque ele vai referenciar, né? Ele fala assim, cara, meu advogado é o Nicole. Então, qualquer assunto jurídico eu vou falar com ele. Exatamente. Se ele não fizer, ele vai direcionar, ele vai poder me auxiliar, mas o escritório é isso mesmo. Exatamente. Mas quando você vira essa referência para o seu cliente, meu amigo, tudo que tiver de problema ele vai falar contigo. Justamente. E aí, nessa experiência sua, eu te fiz a pergunta. Você vai me falar rapidamente. Sim. Qual foi o maior desafio seu? Cara, meu maior desafio foi entender que a advocacia criminal ela não poderia ultrapassar os limites éticos. Né? Porque frequentemente a gente pode ser assediado, né? Uhum. E você sabe, Nicole, que chega algum momento, principalmente quando você vai crescendo, você vai acessando outras pessoas, pessoas com poder aquisitivo maior e tudo mais. E existem alguns momentos que essas pessoas querem te seduzir com questões financeiras. Uhum. Eu sempre tenho esse princípio básico. Eu quero sempre chegar na minha casa e dormir em paz. Estar com meu travesseiro em paz, com minha esposa, eu posso ir em qualquer lugar. E teve um momento que a gente estava advogando para um cara, teve uma situação imobiliária que envolveu uma fraude, e isso desencadeou para uma questão criminal. E aí, esse suposto cliente falou assim, doutor, vamos dar um dinheiro para o delegado, eu tenho aqui 80 mil para poder dar para o delegado. Falei assim, meu amigo, essa conduta eu não faço, não. Se quiser arrumar outro advogado, você pode falar com ele. Mas eu não vou ter essa conduta, não. Doutor, mas é simples e tal. Para mim não é questão... Isso aí eu tenho valores. Meus honorários você já pagou. Uhum. Entendeu? Então eu vou prestar um serviço jurídico para você. A minha orientação para você é essa. Agora, se você quer trazer essa proposta para o delegado, eu já não sou mais seu advogado. Uhum. Então eu vou renunciar ao mandato aqui agora. Aí o cliente ficou constrangido, né? Não, doutor, me desculpa, porque eu achei... Então você achou errado. Porque essa uma conduta velha prática, né? Não é a minha conduta. Graças a Deus a gente tem visto cada vez menos isso. Então, cara, assim... Cada vez menos. Cara, 80 mil ia fazer diferença? Talvez ia. Mas será que eu ia dormir em paz? Será que eu ia ter... Eu falava assim, um dia que eu tiver meus filhos, o seu pai nunca teve uma conduta adversa disso. Então, pra mim, foi um momento crucial, assim, pra mim. Eu acho que Deus me testando também, né? Com certeza. Será que a primeira proposta que ele receber, ele vai... Ele vai se corromper? Eu falo, eu tive a oportunidade essa semana de ter um bate-papo com um cliente, e o cliente em débito comigo. Uhum. E eu mandei um e-mail para ele dizendo que a gente ia executar o contrato. Certo. E ele me mandou um e-mail desaforado, Uhum. que não esperava aquilo de mim. Aí eu falei, opa, Que isso, amigo? tá me devendo há 1 ano
Um ano que ele me deve, eu continuo trabalhando para ele há um ano. Sem Chega uma receber. hora que não tem jeito, velho. Eu dependo dos meus honorários. São 25 profissionais aqui nesse escritório. É uma estrutura gigante. Falei, eu liguei para ele e falei, ó, eu quero uma reunião contigo. Você pode vir aqui amanhã? Posso. Marcamos um horário. Tava difícil, não tinha horário. Falei, o horário que você pode. 7 da noite, pode vir. Pode vir, tô te esperando. Aí, e eu disse a ele, onde eu quero só fazer esse destaque, né? Que a prosperidade está nos pequenos detalhes, principalmente éticos e morais. Não é possível ter prosperidade se você não tem honestidade. Verdade. Você vai ficar rodando igual um cachorro roda em volta do rabo. Se você não tiver compromisso moral, familiar, social, com o direito, não tem prosperidade. Eu não tenho dúvida disso. Eu disse para ele, aí ele me trouxe algumas dificuldades que ele tem enfrentado, eu entendo, mas eu disse para ele, por que você não pegou o telefone e me ligou? Ele falou. Me ligasse, mas não ficar um ano, sem me dar um retorno. E o mais grave, a última cobrança que eu tinha feito foi em fevereiro, que ele não tinha respondido para mim, nem que sim, nem que não, mandava mensagem, não respondia. Ele ignorou. Certo. E aí eu trouxe todo esse contexto para ele. Por que que eu tomei aquela decisão? Informando que eu ia entrar com uma ação de execução. Eu ainda fui honesto com ele de avisar, que eu não tinha nem obrigação de avisar. Verdade. Ele sabe. Seu contrato já tinha respaldado? Ele sabe, tá me devendo. Falei, ó, não advogo mais para você. Tá aqui as procurações. Eu me retiro de todos os processos, não advogo mais para você. Com você eu não faço mais negócio. Foi assim que eu disse. Com você eu não faço mais negócio, mas você tem que pagar o escritório. E aí onde eu ressaltei, se não tem honestidade, não vem a prosperidade. Não vem. Então, e aí quando você falou de filho, eu me lembro também desse detalhe, porque um dia um dos meus irmãos me disse o seguinte, Gustavo, filho é prosperidade. Filho vai te levar para um outro patamar. Então, como que o filho vai me levar para um outro patamar se eu não sou honesto? E a honestidade você conta para os filhos, enquanto eles são pequenos, porque depois eles vão entender o que é honestidade. Exatamente. E aí, às vezes, o filho vai começando a entender que o pai não é honesto. O meu pai faz atividades que não são honestas, faz coisa errada. E aí, isso é um ciclo onde você vê famílias que hoje elas estão no alto, amanhã está embaixo. Um dia está no alto. Não tem uma constância, né, Nicole? Porque não tem a prosperidade junto com a honestidade. Né? Nicole, eu tive uma experiência recentemente de acompanhar uma busca e apreensão na casa de um cliente. Muito rico e tudo mais. Só que quando você chega na casa do cara, o cara não tinha paz. Eu falei assim, cara, o que adianta isso aqui? E o filho do cara aqui, e a Polícia Federal fazendo busca e apreensão. E eu trocando ideia com ele depois, cara, muda a sua vida, cara. Entendeu? Olha o exemplo. A imagem que seu filho vai ter. Imagina só chegar na sua casa, polícia com revólver na cabeça da sua esposa. Deus me livre. Entendeu? Deus me livre disso. Né? Exatamente. Deus muda me livre isso. Disso. E assim, a gente é advogado, Nicole, mas a gente tem uma função social. Né? As pessoas, elas espelham na gente, falam assim, cara, meu advogado é uma referência. E todos os dias que eu olho, que eu saio de casa, eu peço a Deus, Deus, me mantenha na conduta correta, não deixe que eu não seja surpreendido, né, com essas coisas. E são valores, cara, valores são inegociáveis. Exatamente. Isso é uma estrutura que ela vem desde cedo. Então toda vez se eu estou tentado, eu lembro primeiramente de Deus, lembro da minha mãe que me criou, do meu pai que faleceu e da minha esposa, dos meus irmãos. Cara, eu não posso desapontar eles. Não é que eu não vou errar, eu posso errar. Mas valores morais, valores éticos, eu não posso desamparar eles. Entendeu? E é lógico que uma vez ou outra eu já vi vários profissionais serem perseguidos de forma injusta e você vai lidar com eles. Doutor Éder, às vezes tem uma situação que eu passo que não era para eu poder passar, mas em virtude de uma inveja, em virtude de situações corriqueiras. Mas meus valores eu quero manter. Então, assim, eu prefiro abrir mão de uma receita que seria vulnerável. Igual eu tive uma situação, eu estava viajando com minha esposa no Chile, comemorando 10 anos de casado. E eu, dentro subindo ali a cordilheira, aí eu recebo uma mensagem do cliente. Doutor, tal, não sei o que lá, eu preciso do senhor aqui em Goiânia amanhã e tal. E eram honorários que seria interessante. Aí, naquele momento, assim, ó, você vai deixar sua família por causa do honorário ou você vai buscar o dinheiro primeiro? Não tive dúvida, Colin. Eu falei assim, meu amigo,
Se eu puder te indicar um advogado que vai ter a mesma envergadura, vou ganhar menos, faz a parceria, mas eu não vou poder não, porque eu estou comemorando 10 anos de casamento com a minha esposa. Pronto. Bacana. Aí, tipo, são valores, entendeu? É, com certeza. Então, cara, tudo isso faz diferença Bacana. na sua vida. Doutor, 2 pontos para a gente caminhar para o encerramento. Certo. Já estamos aí há um tempo falando, muito bacana, né? 2 pontos que eu quero falar contigo. Falar um pouco sobre a OAB e depois vamos dizer da seu novo escritório, né? De tudo que você tem construído agora, um novo ciclo. Sim. Depois de alguns anos de advocacia. Mas vamos lá, OAB. Hoje, como conselheiro, é a primeira gestão sua? Sim, né? primeira gestão. Primeira gestão. Antes você teve nas comissões, Sim. que é uma experiência fantástica, né? Sim. De direito criminal. E foi na época que a gente conviveu Sim. na OAB. Como é que foi a gestão, esses 3 anos? O que vocês estão projetando para os próximos 3? Vai sair candidato? Sim. Cara, essa gestão foi revolucionária, né? Eu acredito que começou lá atrás, até quando vocês assumiram como gestão, né? E vocês viram aquela dificuldade de estruturar a ordem, né? Primeiro, a gente fala que a OAB asfaltou o Estado, estruturando para poder trazer uma nova identidade, né? Então, assim, e até assim, a nossa história se mistura, até porque o Thales também foi, eu falo que ele é meu padrinho, né? O Thales, o Auro, foi as pessoas que me adotaram dentro da OAB ali mesmo, né? E assim, a gestão do Lúcio, ela construiu essa questão, pavimentou o Estado, trouxe uma estrutura legal. O segundo mandato foi uma questão de confirmação. E nessa gestão a gente trouxe uma gestão inovadora, de trazer gente para dentro, de ser uma gestão inclusiva, de ser uma gestão que realmente traz uma perspectiva para o advogado que estão nas subseções, né, que teoricamente eles estariam distantes do interior, né? Do interior, e ele traz essa vivência. E aí eu tive uma experiência muito interessante, tanto no conselho quanto na comissão, porque eu falei assim, cara, não vamos deixar essa comissão ser só de Goiânia, vamos fazer que essa comissão seja do estado de Goiás. Bacana. E aí, Nicole, a gente conseguiu, com a equipe legal, a gente criou as coordenações, e aí eu coloquei vários coordenadores no interior, por regiões, para eles poderem trazer esses advogados para perto de nós, e a gente conseguiu trazer essas pessoas, trazendo uma reunião híbrida, onde que a gente traz onde que o cara está lá em posto, está sabendo o que está acontecendo aqui, bacana. O mesmo curso que acontece aqui, acontece lá, e aí a gente conseguiu aproximar. E eu lembro que eu assumi a presidência da comissão, a gente estava com 190 membros, e eu vou entregar agora com quase 1.000 membros. Uau! Quase 1.000 membros que estão na Comissão de Direito Criminal. Eu nunca vi nada igual. De forma efetiva. Aí eu falei assim, eu só perco para a CAGE. Porque a CAGE é difícil você ganhar da CAGE, né? CAGE, a CAGE, 50% de quem informa vai para a CAGE. Vai para a CAGE, então é automático. Onde começa tudo. Automático. Então, cara, a gente conseguiu agregar, a gente implementou um projeto chamado Interiorizando a CDCRIM, onde a gente vai numa região, então todas aquelas cidades participam daquele movimento, fazendo curso, palestra, trocando ideia. E aí, cara, eu falei assim, aí eu tava falando com o presidente, esse aqui é o relatório da nossa comissão. Comissão que teoricamente era uma comissão científica, mas a gente trouxe um viés científico e um viés prático. Então ele aprende aqui como lidar com o contrato, como lidar com a autoridade policial, com o delegado, com o juiz, mas eu também levo ele também no gabinete do juiz, levo ele na delegacia, levo ele no presídio, levo ele para poder, como eu vou persuadir, como é que eu vou prospectar o cliente. Então tudo isso a gente trouxe dentro do direito penal, e a gente trouxe realmente a revolução. E isso, o que foi isso? A gente conseguiu aglutinar a advocacia criminal. A advocacia criminal tinha sempre um livro de ser desunida e tudo mais. E hoje a gente uniu as principais peças do direito criminal junto para a gente poder construir um projeto. Que bacana. Entendeu? Vai ser candidato? Vou ser candidato, sou candidato ao conselho agora, a gente registrou a chapa na última segunda-feira. Vou ser reconduzido ao conselho e eu quero continuar trabalhando, impulsionando a advocacia. Que bacana. Eu gosto da ordem, né, principalmente depois dessas últimas gestões, porque realmente deu oportunidade para que as pessoas quisessem trabalhar, e isso é inegável. Então é uma gestão que realmente merece continuar pelo trabalho que entregou a advocacia. Não é à toa que os 57 presidentes de subseções estão declarando apoio a nós. Isso jamais aconteceu. Nunca aconteceu, né? Só para contextualizar quem nos acompanha, alguns interiores do nosso estado têm as subseções, né? Isso. Tem a seccional Goiás, tem o presidente, tem as subseções no interior e tem também as eleições para esses membros do interior.
E esses presidentes do interior, eles podem ser tanto da mesma chapa, Sim. como também de chapa distinta, da oposição, vamos assim estabelecer. Nós estamos falando de quantas subseções? 57. 57. E talvez unanimidade. Unanimidade. Todas elas, todos os presidentes vão apoiar o Rafael Lara. Eu não tenho dúvida do poder de gestão que tem o Rafael. Sim. Né? A gestão que ele faz no escritório, da profissão dele, Uhum. a gestão que ele levou para a OAB, e isso é fruto de uma dedicação. Sim. Eu também apoio a chapa, gosto do modelo de gestão que Uhum. eles fazem, acredito muito, confio muito no trabalho, percebo enquanto advogado de fora do sistema, né? Uhum. Eu saí do sistema OAB, Você consegue ter uma visão mais macro, né? Fiquei conselheiro por 9 anos, comecei com na época, a situação Sim. que era o Henrique, depois com o Lúcio, sendo oposição, Uhum. fiquei 6 anos com o Lúcio, e na gestão do Rafael, eu já estava em reforma do escritório, eu não tive condições de acompanhar, Uhum. eu declinei da vaga. Certo. E também, nesse momento agora, eu quero permanecer ainda entregando o meu esforço maior para o escritório, porque aqui eu tenho alguns desafios de gestão também. Mas depois você tem que voltar, Nicole, porque você vai ser Quem um cara sabe? essencial. Eu gosto muito da OAB, gosto muito do meio, né? Sim. Aprendi muito com quem eu convivi. A OAB me deu a oportunidade de conviver com grandes profissionais, Sim. com advogados que têm o papel da gestão de escritório muito forte, como o Jacó. Sim, Né? exatamente. O Jacó me ensinou muito sobre gestão, o próprio Ele Rafael. é uma referência para todos nós, Referência. né? A nossa geração, Sim. mais jovem que ele, olhando para o Jacó e falando, eu quero ser um gestor como ele. É isso mesmo. Não só o advogado, mas eu quero ser um gestor como o Jacó. Isso. O Jacó é extraordinário. E ele levou esse poder, Jacó, Lúcio e Rafael, os três levaram esse poder de gestão magnífico que tem de ser como seres humanos Uhum. e administradores para dentro da OAB. Isso, exatamente. E hoje, então, eu fora do sistema OAB, como advogado que dependo da OAB para exercer a minha profissão, eu vejo o quanto ela é forte hoje. Forte na sociedade, Sim. forte perante o Poder Judiciário, o nível de diálogo que há entre o Poder Judiciário e a OAB, isso foi uma construção. Verdade. A magistratura olhar para a OAB e respeitar o trabalho que é feito pelos colegas advogados. Da mesma forma, a OAB tratar a magistratura, o Ministério Público, todos aqueles órgãos que dependem da prestação jurisdicional para o cidadão ser efetiva. Então, não é só o Poder Judiciário, Sim. não é só o Ministério Público, não é só a OAB. É um sistema que precisa estar unido para prestar um bom serviço, Exatamente. né, para o cidadão. Então, E a é maioria algo dos pleitos fantástico. que a ordem teve como pauta foram atendidos pelo Poder Judiciário. É. As que ainda não conseguiu é porque ainda está uma construção. Tá uma construção. Isso que é bacana. Mas isso é muito né? interessante. É o fato da construção, do diálogo, como nós podemos fazer isso, de que forma vamos atender a categoria para melhorar a prestação para o cidadão. Então isso é magnífico. Sim. Então, tá os meus parabéns também para vocês. Isso de fato é visível quanto a OAB cresceu e eu não tenho dúvida da vitória. Eu Sim. acho que a oposição ela não tem nenhuma estrutura de oposição. Não, e para poder argumentar isso, né? É. Olha só, Nicole, contando um fato rápido, foi a primeira vez em todo o território nacional onde o Tribunal de Justiça disponibilizou o seu dinheiro, aonde ficava cautelado, que era a questão das multas pecuniárias, para poder voltar em benefício da OAB. Que bacana. A gente fez um projeto, eu, o Aurim e o Breno Borges, que é o presidente da Associação de Tubiara, a gente elaborou um projeto para quê? Para que as multas pecuniárias voltassem para a ordem em construção de melhoria. Então o que a gente fez? A gente reformou os palatórios do principal presídio de Goiás, que é a POG, a gente fez estrutura para o advogado, enquanto ele está esperando para atender seu cliente, ele poder peticionar, ele poder falar com o cliente, com a internet, não precisa com voltar para não precisa voltar para o escritório. Uhum. E agora, assim, a gente sempre brinca, né? É bom que a gente não precisa utilizar. Vai ser a primeira sala de Estado Maior do Brasil. Para atender o advogado que é preso. Uhum. Ou seja, vai ser lá na Casa do Albergado, com a estrutura de alvenaria, com biblioteca, televisão, ar-condicionado. Então, assim, uma estrutura magnífica. Isso tudo foi idealizado de projeto a 3 pessoas, cabeça pensante, levando para o tribunal aceitou, entendeu? Então, é uma relação. E foi uma verba de R$1.200.000 que o tribunal liberou para a OAB. E a gente fez a obra e devolvemos dinheiro para o tribunal. Que bacana, entendeu? parabéns. Com prestação eu não de conta, sabia. tudo certinho. Que legal. Então, assim, um feito inédito mesmo. Deixar ressaltado aqui para o cidadão
Está previsto em lei o Estado Previsto em lei. maior, mas ninguém um dia construiu uma sala de Estado maior para atender Exatamente. o advogado que é preso. Só está no papel. Só está no papel. Uhum. E aí o Estado de Goiás está pondo isso na prática, na efetividade. Que bacana, parabéns. Então isso é um orgulho para todos nós, goianos, de ver a nossa OAB sendo aí, além, né, do trabalho que é feito institucionalmente, mas também de garantia dos direitos. Viu? E para a gente encerrar, conta da sua experiência no novo escritório, né, você construiu uma sede própria no edifício Los Andes, então eu acompanhei um pouco pelas redes sociais, então fala para nós também como é que está sendo essa experiência de gestão. Cara, Nicole, igual você que passou por obra também, estava ali todo dia, eu também, a gente, chegou um momento, nosso escritório era no edifício Trade Center, chegou um momento que eu, Daniel e o João Bosco, que é os 3 sócios, falaram assim, não, a gente precisa agora de mudar de local. A gente teve esse insight, assim, agora é o momento profissional que a gente quer mudar o local, o ambiente, porque a gente tinha 2 salas, na verdade eram 3 salas, só que eram subdivididas, então a gente não tinha acesso a todo mundo que trabalhava com a gente queria ter um ambiente que a gente poderia ter acesso a todo mundo no mesmo local e tudo mais, e a gente pegou e começou essa construção. E aí a gente trouxe o Kleber para poder trazer esse projeto de brand para o escritório. Que é seu irmão. Que é meu irmão. A gente trouxe a Paula, que foi a nossa arquiteta. A gente falou assim, ó, a gente quer um escritório moderno, mas que também traga a seriedade do que é um escritório de advocacia. E aí os dois se comunicaram e a gente começou a construir a nossa sede. E já viu obra como é que é, né? A gente tá lá, eu chegava lá no escritório lá 2 horas da manhã, o Pedro estava dormindo. Que é prédio, né? Que é prédio. Só para a pessoa entender, porque lá que ele me falou isso, mas que obra é essa 2 horas da manhã? Não pode porque prédio só pode construir à noite. E aí, cara, eu virei rato de obra. Todo dia tava lá na obra e tudo mais. Eu falei assim, meu Deus. E chegava lá, não via nada. Eu falei assim, cara, não tô conseguindo enxergar que esse projeto tá aqui, vai dar certo. Uhum. E aí, cara, todos os dias. E aí a gente orça um valor, né? Sai 40% a mais daquele valor. Mas mesmo assim, a gente injetando, porque a gente acredita, nossa, nós estamos investindo num lugar onde a gente quer ter a nossa prospecção de clientes. O cliente vai ser bem atendido. E aí a gente conseguiu a conclusão da obra. E quando foi em março, dia 1º de março desse ano, a gente inaugurou a sede BPA Advogados, que é Bosco, Porfírio e Alvarenga. Até nisso o Kleber mudou, porque era Alvarenga, Porfírio e Bosco. Ele, não, vamos mudar o brand. Bosco, BPA. E aí o nome teve essa conexão. É igual o DPA, da meninada. Exatamente. Detetive do Prédio Azul. Exatamente. Boa. Aí ele falou assim, cara, esse aqui é o nome que vai fixar na cabeça da pessoa. E aí o escritório precisa de ter um rosto. O rosto do escritório vai ser você. Porque o Daniel e o João Bosco, eles são já um pouco mais analógicos, né? Aí precisa ter um sócio que vira referência do escritório. Então você vai ser a referência e é isso. E eu gosto de gestão, do escritório, eu gosto de gerir pessoas e tal. Então, assim, dentro do escritório, a gente montou essa estrutura, então eu sou o sócio que gerencia o escritório, que contrata os meninos, que faz processo seletivo, que assim, eu gosto dessa rotina do escritório. Então hoje a referência do escritório é direito criminal, direito empresarial, que é o João Bosco, e direito consumidor, que é o Daniel. Então as 3 frentes que fazem o escritório girar, né? Então assim, hoje a gente está bem posicionado tanto no brand, quanto na internet, quanto no tráfego pago. Então a gente conseguiu fazer com que o escritório se modernizasse em relação a isso. E hoje, Nicole, quem não está na internet vai ficar para trás. Você tem que se modernizar. O escritório, ele tem que entender que o nosso cliente, ele precisa de verificar. Ele fala assim, ó, vou contratar o Éder Porfírio Muniz. Ele vai lá no meu Instagram saber quem que eu sou. Com quem que eu mexo. Como é que eu estou me posicionado no meu Instagram. Confirmação de marca. Confirmação de marca. Então, o Instagram, a landing page, é a nova identidade, é o novo cartão de visita meu. Ele vai chegar lá e falar assim, ó, não, realmente esse cara aqui, ele é bom. Então ele vai lá e vê que eu gravei um conteúdo sobre o assunto que ele está interessado. Então tudo isso é confirmação de identidade. Entendeu? Bacana. E é interessante, na nossa época, nós começamos há um tempo atrás, e você narrou isso aqui, é ir atrás do cliente, né? O Daniel te auxiliou na compra de um carro para você ir atrás de cliente. Hoje, isso não é feito desta forma. Exatamente. É o tráfego pago. Né? A gente apresentar para as redes sociais, para atender o cliente de acordo com a demanda que ele está ali. Quando você vai no Google e digita lá,
quero um restaurante perto de mim. Aham. É um tráfego pago. Exatamente. Vai aparecer para você ali alguns restaurantes. Uhum. Então aparece aquele restaurante, um restaurante de nome, às vezes você conhece, às vezes não. E aí o que você faz? Você vai ver os comentários. Exatamente. Quem é este profissional? Quem é este restaurante, esse estabelecimento? Olha, só tem elogios aqui. Então, a meta nossa é com que o nosso cliente seja satisfeito. Sim. Aquela mulher, mãe do primeiro cliente criminal que fala a respeito do Éder, do quanto você foi importante para ele, hoje esse cliente, ele está nas redes sociais. Exatamente. Ele fala, fui bem atendido, gostei do atendimento, transformou a minha vida. Então a gente tem aqui um slogan que é uma advocacia elegante, eficiente e transformadora. Top. Então nós somos elegantes pela estrutura do prédio, nós somos eficientes porque precisamos ter eficiência para o cliente e aí eu vou transformar a vida do nosso cliente. Nosso objetivo é como que eu posso transformar a vida daquele cliente. Se ele está preso, tira ele da prisão. Se é uma empresa que está com uma aplicação de uma multa alta, é amenizar aquela multa. Se é um cidadão que perdeu um direito, é resgatar esse direito. Então você transforma a vida das pessoas. Quando nós advogados começarmos a entender a importância que é para o cidadão que te procura, a advocacia ela vai mudar a feição. E o cliente tem que viver uma experiência com você. Eu falo sempre para os colaboradores do escritório, que eu falo assim, o cliente, ele é o principal produto, é a pessoa mais importante que tem no meu escritório. Então ele tem que viver uma experiência, desde lá do elevador, quando a moça vai lá buscar ele no elevador, quando ele chega na sala tem um café, tem o nome dele lá na televisão, tem um tratamento diferenciado, então tem um chocolate, tem uma bolachinha. Para quê? Para ele se sentir à vontade. Porque ele já está carregado de problema. Ele quer num lugar onde que ele fala assim, olha, quantas vezes, Nicole, eu tô lá no escritório, o ambiente faz que o cliente possa falar a verdade para mim. Ele chora conversando comigo, porque é meio que uma terapia também. Então, assim, o meu escritório, ele tá lá para servir meu cliente. Entendeu? Então, ele tem que sair de lá com a melhor experiência que ele vai viver. Então, assim, meu cliente, ele vai sentar na minha mesa e ele não vai querer procurar outro advogado, porque ele foi bem atendido, ele teve uma experiência diferenciada no meu escritório. Que bacana. Éder, chegamos ao fim do nosso podcast, um bate-papo de fato muito gostoso, enriquecedor, traz ensinamentos, direcionamento, aquelas pessoas que nos acompanham, quem está começando a vida, né? Você trouxe aqui quebra de barreira, de paradigma, superação, de força, resiliência. Então, esse é o objetivo desse podcast, esse bate-papo. Porque, ao mesmo tempo que você traz para mim tudo isso também, eu poder ter a oportunidade de conhecer o Éder, nós levamos isso para mais pessoas. E levamos de uma forma de um conteúdo rico, um conteúdo que traz coisas positivas, sentimentos, determinação, exemplo de vida. Então, o nosso objetivo do Nicole Cast é esse. Então, eu te agradeço pela sua contribuição, pela sua visita, por aceitar o meu convite. Muito obrigado. E que Deus continue te iluminando e trilhando o seu caminho. Amém. Nicole, eu fico muito honrado pelo convite, porque você também é uma das referências. Né? A gente sempre olha para você como um cara que também veio de baixo, que ascendeu na carreira, e é plenamente possível. Hoje, recebi uma mensagem de um jovem no Instagram, falando assim, Éder, como é que eu faço com a minha vida? Eu sou negro, será que eu vou conseguir também chegar onde você chegou? Falei assim, não só vai chegar onde eu cheguei, mas como vai ultrapassar. Porque você é mais jovem, você tem uma tecnologia ao seu favor, você tem muito mais ferramentas para poder acessar. Que bacana. Então, deixe de lado da onde você nasceu, a cor que você tem, e vai focar naquilo que você quer fazer da sua vida. É possível chegar em qualquer lugar. Então, eu agradeço o convite e aqui, mais uma vez, ressalto que você é uma referência para nós. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Alegria. Tamo junto, meu irmão. E satisfação poder compartilhar desse momento contigo aqui. Tá bom? Um abraço. Até mais, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Um abraço para todos. Vamos terminar nessa câmera aqui, Éder, do meio. Muito obrigado. E até o próximo episódio. Siga nossas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, Éder? Éder Muniz ADV. Me siga lá. Éder Muniz ADV. Isso. E o nosso Nicole ADV. O meu pessoal é Luiz.Nicole. Então, sigam, acompanhem nosso conteúdo. Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, tá em todo lugar, no Google. E estamos também aqui no Setor Sul.
Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.